Boa noite. Que coisa linda. Estavam me escondendo a melhor das energias, né? Meu nome é Daniela. Hoje a gente fala sobre o capítulo 2, ao qual tem título: Meu reino não é desse mundo. Jesus claramente falou, deixou claro sobre outros reinos, outras moradas. Assim como há muitas moradas na casa do meu Pai. Às vezes, quando a gente está cheio de problema, a gente costuma turbilhar nossos pensamentos. E então a gente escuta uma frase dessa, diz, poxa, eu estou com tantos problemas. Eu queria tanto que essa pessoa falasse algo sobre o que eu estou vivendo, o que eu estou sentindo. E aí ela fala sobre meu reino não é desse mundo. Momento de fragilidade da gente, que é normal. Porque, em primeiro lugar, a gente nunca deve esquecer. Eu não sou perfeito. Estou aqui para aprender. E é normal, às vezes, a gente ter pensamentos que não deveria. Mas também, a gente tem que entender que tem um tempo para a gente pensar, para a gente chorar, para a gente achar que o nosso problema é maior que o dos outros. Mas se a gente parar, respirar fundo, dizer, Deus, eu estou aqui. Alguém me ajude. Se a gente se colocar realmente num lugar de humildade, não de vítima, dentro de nós a gente vai ter uma resposta. Talvez alguém seja assim usado para chegar e falar o que eu esteja necessitando. E às vezes, eu conseguir relaxar, a resposta vem dentro de mim. E aí então, a gente deve lembrar. Quando Jesus falou que viria o Espírito da Verdade. Quando a gente deve lembrar que o Evangelho é para todos os povos, em todos os tempos. É a certeza que a gente tem que a gente está numa escola. Esta morada é uma escola. E se a gente está aqui, não existe alguém, até tem alguém um pouco mais sábio, alguns vêm para tentar ensinar um pouquinho o outro, mas não existe vítima e nem perfeição. Então por que essas coisas acontecem comigo? Há quem diga que não acredita em Deus, que não acredita em nada, apenas nasci, respiro, ando, vivo, e quando eu fechar os olhos, acabou. Eu gosto de conversar com pessoas assim. Essa pessoa tem tanto para falar. Ela deve ter uma dor tão grande, tão incompreensível para ela, que ela se fechou. Não se dá a oportunidade de sentir o sol. Não se dá a oportunidade de sentir seu coração. Não se dá a oportunidade de sonhar, de prestar atenção em detalhes, porque todo o tempo da nossa vida, todo o tempo existe exemplos. Deus está em tudo, existe algo maior
em tudo. Daí então, o que aconteceu? Eu não tenho dúvida. Existem outras moradas e eu vim de algum lugar. E antes estive em outro lugar, com outras pessoas. E por algum motivo muito importante, estamos aqui hoje reunidos. Estamos aqui nessa casa. Jesus nos falou sobre moradas, deixou claro para nós em vários momentos que existe outras vidas, reencarnação. Será? Será que a gente não acredita ou será que a gente tem medo de assumir algo que lá dentro de nós fala? Não é mais fácil tentar encontrar a serenidade dentro de nós e aceitar as coisas e tentar realmente melhorar? Aonde é o meu reino? Aonde é a minha casa? Bom, eu não paro para pensar muito. Acredito que é hoje. É o aqui, é o agora. Porque eu já vim para outro lugar. Quando eu seguir em frente, aí então minha casa vai ser outra. Em outro lugar. Com outras pessoas. Mas na verdade, o que a gente procura? Por mais que a gente negue o que é muito claro para nós, a gente procura respostas. Por que acontece? Por que eu sinto? Por que eu estou vivendo certas coisas? Há pessoas que dizem que lá no tempo de Jesus, as pessoas eram mais cruéis. Bom, se a gente parar para ler livros, realmente tem, histórias terríveis. Aonde era muito comum mulher ser apedrejada até o seu último suspiro, simplesmente porque alguém mentiu. Às vezes não. O mais comum era todo mundo se reunir e decidir, te julgo e te condeno, e tirava os braços das pessoas, as mãos das pessoas, e apedrejava. Tempo muito cruel. Muito. Mas então vamos falar de mais de 2000 anos depois. Como é o nosso mundo hoje? Antes de Jesus, não tinha aprendizado. As pessoas não entendiam. Elas eram ensinadas diferente. Era costume. E agora? Por que será que segue as maldades? Eu posso dizer que eu já nem gosto de... Eu não olho TV, para falar a verdade. Não gosto de notícias. Porque mesmo com todos os aprendizados que a gente teve, do único ser perfeito que a Terra recebeu, a gente ainda continua teimando. E duvidando. E teimando. Depois de Jesus, muitos outros vieram. Mas aí o amor se torna fraqueza. A bondade, a humildade se torna bobagem.
E a gente vai se perdendo em querer ser melhor. Eu sei lá, em vários momentos da nossa vida. Mas e o tempo da gente sentar, da gente conversar, da gente valorizar o hoje, o aqui e o agora? Da gente lembrar, então, realmente, se eu achar que nada acontece comigo, que não tem nada especial em mim, então eu não paro para observar. Então eu não gosto de mim. Em vários momentos da nossa vida, todos nós somos médiuns. Cada um tem a sua mediunidade. E em todo o tempo da nossa vida aparece. Então eu nunca amei. Então eu nunca me senti amado. Para acreditar que nada existe além do eu respirar. Não existe um milagre da vida, do que foi feito. Então eu não consigo ter a oportunidade de parar e me observar dos detalhes, os mínimos detalhes de cada um de nós, o tamanho da perfeição. Eu só penso na minha dor. E aí quando aparece uma oportunidade, é muito comum. Talvez isso eu nem deveria estar falando aqui, mas vocês podem observar. Então eu vou numa igreja, eu vou num templo, eu vou no centro espírita. Mas como eu fico lá? Como eu penso? O que eu estou pensando? Ou estou sentado falando o que não deveria, às vezes meu pensamento está lá no negativo, lá fora. E não me entrego. E não me acalmo. Eu já escutei várias vezes palavras que não deveriam. De uma pessoa poder estar aqui sentada, entregue, pedindo coisas boas para si, querendo melhorar. E aí eu paro, fico falando lá da outra pessoa, de todos os defeitos dela, do quanto ela é ruim, do quanto ela é imperfeita. Mas tem que começar por mim. Fazer uma reconstrução em mim, reconstruir. Hoje eu tenho aprendizados riquíssimos. Tenho exemplos riquíssimos. Não posso pensar lá como era outro tempo. Sim, como eu falei, tem momentos que a gente vai ter pensamento ruim. Mas a gente tem obrigação de lutar contra eles. De entender que a gente tem essa força. E às vezes, a gente sentar e tentar conversar e ajudar a outra pessoa, diminui nosso problema. É muitas outras vezes, não é uma. Nosso problema fica pequeno, porque a gente esquece dele. É tentar. Jesus falou, sim, em outros lugares que a gente pode alcançar. Nesse capítulo conta de uma rainha que dá seu exemplo, contando que primeiro ela demorou muito
para perceber que ela tinha desencarnado. E quando ela percebeu, foi muito humilhante para ela. Foi muito triste, foi decepcionante, porque ela viu que o aprendizado que ela tinha antes de desencarnar era totalmente errado. Que nada daquele orgulho, nada daquela riqueza que ela achava que tinha valor, tinha realmente importância.